Sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque faria o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, me envia mesmo, meu Senhor. Aleluia. Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pois é, amados, é isso que eu estou pedindo ao meu Senhor. Envia-me a mim. Envia-me onde tu queres que eu vá, meu Senhor. Aonde é do teu agrado e do teu desejo. É isso que meu coração pede. É isso que minha alma anseia. Amado, e eu quero hoje lhe dizer em nome de Jesus Cristo que a graça desse Senhor seja abundante no seu viver. Graça de Deus. Porque sem ela, que seria de nós? Sem a graça do Senhor. E eu quero lhe convidar hoje, meu irmão, a celebrar a sua vida, celebrar as vitórias de Deus, aquilo que Ele tem feito por você, nesse dia, nos dias que já se antecederam a esse. Celebrar as vitórias do Senhor sobre as bênçãos que Ele vai derramar sobre você amanhã. Porque Ele já tem programado essas bênçãos.
E eu quero declarar que a bênção do Senhor vai alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. E eu sei, meus irmãos, que Deus quer operar algo grande sobre você, em você. Ele sempre quer o melhor para nós, o melhor para nossa vida. Por quê, irmãos? Porque a mão dele não está encolhida para não te abençoar. Não. A mão dele está o tempo inteiro levantada, estendida para você, os ouvidos dele atentos ao teu clamor, atentos à petição do teu coração. É isso que o Senhor faz por nós. Ele nos escolheu, meus irmãos, e quando ele nos escolhe, é porque a bênção dele vai chegar sobre nossas vidas, sobre nossa casa, nossa família, nossos amigos. É isso que Deus faz por nós. Então eu quero convidar você a sentar conosco nessa mesa. A sentar conosco nessa mesa, amados, para nós ouvirmos do Senhor o que Ele tem para nos oferecer nesse final de dia. Porque a mesa do Senhor, amados, é farta. É uma mesa que tem tudo que a gente precisa. Então nós queremos, em nome de Jesus Cristo, abençoar a sua vida nessa tarde, nesse final de tarde. Abençoar a sua casa, te dizer que não tema, o Senhor é teu Deus, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. E eu quero declarar ainda com essa canção que vamos cantar agora, que esse Deus é o meu Senhor. Eu quero declarar para os 4 ventos que eu sou de Jesus. Amém? Essa música tem um nome. Essa música tem um nome. Tu és o meu Senhor. Nós já cantamos ela aqui um dia desse e vamos cantar outra vez. Ela é linda. Ela nasceu no nosso coração. E eu tenho certeza que ela foi para o coração de Deus também. Amém? Então vamos cantar? Glórias a Deus, aleluia! Deus é bom, meus irmãos, e a sua misericórdia é infinita. Aleluia! Santo é o Senhor. Tu és o meu Senhor, teu amor e o teu perdão me aproximam de ti. Te recebi, eu sou teu, e tu és meu, e isso tira de mim toda condenação. Aleluia! Tu és maior que o meu coração, tomou posse do vazio que havia ali. É verdade, amados. Nada se oculta ao teu olhar, e apesar de mim, sou amada por ti. E me aceitas mesmo assim. Tu és meu e eu sou teu. Teu segurança em ti, que paz mais doce me fazes sentir. Paz, doce paz, me aceitas mesmo assim. Tu és meu e eu sou teu. Teu
segurança em ti, que paz mais doce me fazes sentir. Paz, doce paz que só vem do Senhor. Receba essa paz da sua vida agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você paz. Aleluia. Pois tu és o meu Senhor, teu amor e o teu perdão me aproximam de ti. Te recebi, eu sou teu, e tu és meu, isso tira de mim toda condenação. Tu és maior que o meu coração, tomo posse do vazio que havia ali. É verdade, Senhor, nada se oculta ao teu olhar, que apesar de mim, sou amada por ti. E me aceitas mesmo assim. Tu és meu e eu sou teu segurança em ti, que paz mais doce me fazes sentir. Aleluia. E me aceitas mesmo assim. Tu és meu e eu sou teu segurança em ti, que paz mais doce me fazes sentir. Amém. Glórias a Deus. Eu já ministrei paz sobre a sua vida nesse começo de noite. Que a paz do Senhor inunde o seu ser. Amados, nós estamos aqui ainda em Campinas, São Paulo, fazendo deste lugar o nosso estúdio para falar com você, para falar do amor de Deus nesse dia. Programa Ajuda do Alto está no ar, junto com você. Não sei quantas pessoas estão nos assistindo, inclusive pela Rádio Elohim, mas eu quero cumprimentar todas vocês que já estão conosco. Eu sei que muita gente, amados, eu sei que lives e lives têm acontecido e eu sei que isso também tem cansado às vezes as pessoas. Mas a hora que a gente tem um tempinho, que a gente pode parar, essa live vai ficar gravada lá no nosso YouTube. E você pode assisti-la a hora que você quiser. Amém? Porque eu sei que há um plano de Deus. Quando a gente aplica uma mensagem, quando a gente se prepara para uma mensagem baseada na sua palavra, Deus fala aos nossos corações, amados. Deus fala mesmo aos nossos corações. E eu já quero agora já iniciar então a ministração dessa tarde, que ela está baseada aqui no livro de Mateus, capítulo 14. Amados, é uma linda palavra. Deus falou demais ao meu coração enquanto eu a preparava. E eu sei que Ele vai falar com você também. Amém? Mateus 14, que fala assim: Jesus anda por sobre o mar. A partir do verso 22, diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho.
Em caindo a tarde, lá estava ele só. Olhe que isso era de manhã. Estava o cair da tarde e Jesus continuava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, com medo, com pânico, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a sua mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amados, essa história também é contada no livro de Marcos. Ela também é contada no livro de Marcos. Jesus acalmou quantas tempestades, irmãos, enquanto aqui ele vivia conosco, no meio dos homens, como homem. Não apenas as tempestades de vento, chuva, nada disso apenas, trovão, não. As tempestades da alma, as tempestades da mente, as tempestades do coração, do espírito, dos medos, dos sofrimentos dos homens em todas as áreas da vida deles. Numa das tempestades que a Bíblia conta, Jesus dormia calmamente e os discípulos, angustiados, preocupados, quase a perecer, acordaram Jesus. Pedro acordou Jesus: Jesus, nós estamos morrendo e tu estás aí dormindo. Isso foi uma exortação que Pedro fez a Jesus. Mas Jesus apenas levantou a mão e acalmou a tempestade, e acalmou as ondas e acalmou os ventos. Mas ele disse: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. No texto que nós lemos, esse barco, essa tempestade que fala, não era uma tempestade de chuva, irmãos. Era uma tempestade, a Bíblia diz aqui que nós lemos, de ventos contrários. Sabe quando o vento vem de um lado e de outro no meio do mar? Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa, mas, amados, as ondas crescem demais, levantam-se demais. E era uma tempestade como essa que os discípulos estavam dentro do barco, açoitados pelos ventos, e eles tiveram pavor, medo, muito medo. E a Bíblia diz, na leitura que nós fizemos, que Jesus compeliu. O que é compelir, meus irmãos? É mandar. Ele ordenou, ele instigou os discípulos a irem para o outro lado. Para o outro lado. E ele ficou na terra. Ficou lá. Sabe o que ele fez? Subiu no monte e foi fazer o que, irmãos? Ele foi orar. Ele foi orar.
E aqui nós precisamos, amados, aqui nós precisamos parar. Aqui nós precisamos parar para trazer um pouco do contexto dessa palavra para você. Se a gente ler um pouco para trás, nós vamos ver que aconteceram fatos tremendos antes desse momento. Olha, tinha acontecido a morte de João Batista, meus irmãos. João Batista foi aquele profeta, aquele homem que falava, que clamava no deserto. Foi João Batista que batizou Jesus. Então, o que aconteceu? João Batista foi decapitado pelo rei, a mando do rei Herodes. Vocês já imaginaram a tristeza do coração de Jesus? João Batista era amado pelo Mestre. Era amado pelo Mestre, amados. E Jesus, ao saber disso, o que ele fez? Ele retirou-se. E foi para onde? Para um lugar deserto para orar. Por isso, amados, é que a gente precisa informar que Jesus, ele também se entristece, ele tem sentimentos como nós temos. Tem gente que pensa que por ele ser Deus, ele não sente nada. Sente, meus irmãos. Jesus se entristece quando alguma coisa boa, alguma coisa ruim não acontece conosco, Jesus fica feliz com nossas alegrias. Imagine como é que Jesus se sentiu ali. É lógico que ele sabia que isso ia acontecer, mas precisava acontecer. Faz parte da história. Tinha propósito tudo, como tem propósito tudo nas nossas vidas. Com certeza, quando ele foi para lá, para o deserto, lá para cima, ele foi falar com o pai dele, que hoje também é seu pai, que é Deus. E aí a multidão descobre que Jesus estava lá no deserto, separado. E eles foram atrás dele, foi multidão que chegou, isso antes do que nós lemos. E essa multidão parou, Jesus desceu e a multidão ficou ali, ouvindo o que Jesus tinha para dizer para ela. Ouvindo. E aí então, queridos, aconteceu de todo mundo, de lá está anoitecendo e todo mundo com fome. E aí aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes naquele lugar. Nós temos que trazer esse contexto para a gente entender essa palavra aqui. Amados, Jesus fica inconformado com a tristeza das multidões, dos homens. Aí ele manda que os discípulos, enquanto ele estava ali, falou, vão lá para o outro lado. A ordem de Deus, de Jesus, precisa ser obedecida. Eles eram os discípulos de Jesus. E eles foram. Obedeceram. E eles foram. E ele despediu a multidão naquela hora e voltou outra vez para orar. Sozinho. Isso era ao anoitecer, amados. Estava anoitecendo quando isso aconteceu. Ele alimentou a multidão que estava com fome, despediu a multidão, mandou os discípulos para o outro lado e subiu para orar. Subiu para orar. E então, era noite afora. E Jesus lá orando. E os discípulos estavam aonde? Continuavam no barco, meus irmãos. Sem chegar do outro lado, estavam sendo açoitados pelas ondas. Dificuldades para conseguir remar. E eles estavam com muito medo. Olha,
O livro de Marcos diz o seguinte aqui, ó. Uma coisa que Mateus não diz. Diz o seguinte aqui no verso 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Como é que Jesus de longe, a Bíblia fala que a distância era muito grande, para o olho humano, amados, não dava para ver não. Mas Jesus é Jesus. É Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele viu os discípulos em desespero. Ele viu lá de longe. Muitos estádios da terra, amados. Distância para os olhos humanos era impossível, mas não para Jesus. Se trata dele, amados. E aí a pergunta acontece: se ele viu que eles estavam em dificuldade, por que que ele já não saiu para socorrer esses discípulos? Ele continuou lá orando. Meus irmãos, vocês se lembram que foi Jesus que mandou os discípulos para o outro lado? Se foi Jesus que mandou, então por que que eles estavam daquele jeito, passando por aquela dificuldade, naquele sofrimento? Por que, irmãos? Por que estavam em perigo? A gente imagina o seguinte, que quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa ruim nos acontece. A gente está desobedecendo a Deus. Se foi alguma coisa que Ele mandou, uma coisa que você sabe que Deus não se agradaria e você faz, você sabe que pode vir algum resultado ruim para você sobre isso. Sabe, amados, quando nós agimos contrários à vontade do Pai. Com Jonas foi assim, vocês se lembram? Deus mandou Jonas para um lado e Jonas foi para o outro. O que que aconteceu? Ele foi lançado no mar, um peixe o pegou. Por quê? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Agora, mas os discípulos ali, daquele jeito, passando por aquele aperto, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Viu, queridos? A gente não entende por que estava dando errado. Jesus falou, vão para o outro lado. Amados, era uma ordem. Se ele disse para o outro lado, vocês imaginam que Jesus, ele ia dizer, vão lá para o meio, vai lá para o meio do mar, que eu quero que vocês, ali vocês naufraguem? Não. Ele tinha certeza que eles chegariam do outro lado. Ele não tinha dúvida. A ordem dele foi dada. A palavra dele é fiel. Amado, já aconteceu assim com você? De obedecer a ordem de Jesus e alguma coisa não dá certo? Chegou a tribulação? Chegou o desespero? Já aconteceu? Aconteceu ali. E Jesus, 9 horas depois, amados, que ele despediu os discípulos, na 4ª vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã, é que Jesus foi ter com eles. Interessante isso, não é, queridos? A escuridão, meus irmãos, no meio do mar, era total. Total. E os discípulos se sentiam totalmente perdidos. E no meio disso tudo, do medo, do cansaço, do desespero, o que é que eles veem? Uma imagem. Uma imagem no meio daquele desespero, andando sobre as águas. Eita! Que tal se fosse você? Que tal se fosse eu? Eita, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! E os discípulos, meus irmãos, gritaram. Eles não ficaram só assustados. A Bíblia diz que eles gritaram de medo.
Você já pensou aquele tanto de homem forte, pescadores? Meus irmãos, aqueles homens eram preparados para trabalhar no mar. Eles enfrentavam as piores tempestades. E eles estavam ali quase naufragando, sem ter força mais. E aparece aquela imagem lá, e eles gritam no meio do escuro. Eles não viam, meu irmão, um palmo na frente do narizinho deles. Apareceu um ser andando sobre as águas. Sabe o que eles pensaram que fosse? Um fantasma. Jesus fantasma? Não pode. Não pode. Uma visagem, como o povo do Maranhão diz, é uma visagem, gente. Toma cuidado, pessoal. Misericórdia, amados. Vocês já ouviram falar em visagem? Quando criança, meus irmãos, do lado da nossa casa tinha uma mulher que fazia bolo, ela chamava Maria Boleira. Eu vou contar essa historinha rapidinho para vocês. E ela, em dia de lua cheia, tinha muita criança na rua, e era tão bom naquele tempo, a gente brincava tanto ao luar. E um daqueles momentos lá, daquela lua cheia, em vários dias assim, a Maria Boleira amava contar história para nós, meninos e meninas da rua. E era cada história que a gente chamava de cabeluda, irmãs. Falava de fantasma, de alma penada. Eu sei que a gente ficava olhando de um lado para o outro quando saía de lá. A gente era criança. A gente tinha medo. Mas a gente amava ouvir aquelas histórias. E isso é uma doce lembrança que eu tenho no coração da Maria Boleira. Pois é. Hoje, conhecendo as escrituras como a gente conhece, a gente sabe, meus irmãos, que quem vai daqui não volta mais a não ser no dia do juízo. A Bíblia diz que ao homem é dado viver e morrer uma vez, vindo após o juízo. Não tem esse negócio de voltar a alma, não. O espírito voltar, não. Se você, porventura, se deparar um dia com alguma coisa assim, irmão, expulsa em nome de Jesus. Isso não é de Deus, não. Amém? Isso não é de Deus. Diga, sai em nome de Jesus. Você tem autoridade para expulsar tudo aquilo que não vem de Deus, amado. Sabia disso? Então, pois é, aí os discípulos, que eles tinham experiência demais de expulsar demônios. Eles viviam expulsando demônio enquanto estavam com Jesus. Era rotina na vida deles isso, meus amados. Conheciam o mar, eram preparados. Como é que agora eles estavam assustados? Amados, muitas vezes, aquilo que nos é conhecido pode se tornar um campo de batalha nas nossas vidas. A gente pode perder o controle das coisas. E isso nos causa muito medo. A gente não tem medo, não é só de desconhecido, não, amados. É de circunstâncias na nossa própria vida. Medo de não ter controle das situações, das batalhas que se apresentam. Até nos relacionamentos. Até relacionamento não apenas de marido e mulher, mas de pai com filhos, filhos com pais. Problemas entre irmãos. Problemas em todas as áreas da família. Nossas maiores lutas, meus irmãos, acontecem especialmente no meio da família. Conversas contrárias. Objetivos contrários, e a gente fica sem saber o que fazer. Quantas vezes a gente não vive situações assim?
Situações que do nada se levantam e nos fazem perder o prumo. Um médico, por exemplo, ele trata de todo mundo, mas quando se trata de um filho da mulher, ele fica sem saber o que fazer, ele fica com medo de fazer uma cirurgia. Por quê? Porque o emocional dele, o sentimento dele está envolvido. Vento contrário, meu irmão, minha irmã, não é brincadeira. De repente, o empresário cheio de experiências positivas na vida, ele para sem saber se ele continua amanhã com o comércio dele fechado ou aberto, por causa das circunstâncias que está vivendo hoje. Ele não sabe o que fazer e ele é um homem experiente. A vida inteira ele viveu aquilo e superou mil problemas da vida dele. E nós temos muitos exemplos para contar disso, amados. Uma doença, a UTI, você do lado de fora, sem saber o que fazer, o que vai acontecer. Isso é vento contrário. Quantas causas diante de Deus que nós já tivemos sem solução? Essas causas são escuridão que aparece na nossa vida. A mesma escuridão que acontecia ali com aqueles discípulos, naquela hora. Não se enxerga, dependendo do problema, nós não conseguimos, não enxergamos nada. Parece que fica uma venda nos nossos olhos. A gente não consegue, amados, respirar, quanto mais pensar numa solução. Qual a escuridão que você está vivendo hoje, meu irmão, meu amigo? Qual a escuridão da sua vida agora? Então vamos retornar ao texto. Por que Jesus esperou 9 horas para socorrer os discípulos dele? Por que ele mandou que eles fossem sozinhos? Porque ele lá de longe, vendo que eles estavam aperreados, agoniados. Por que lá de longe ele não falou assim com o vento, para, calma? Por que ele não disse isso? Quantos problemas Jesus resolveu à distância? Ele nem precisava chegar lá. Ele dizia assim, vai, a tua fé te salvou. Vai em paz. Tua filha já não tem nada. Quantos milagres Jesus já fez assim, sem nem estar vendo com os olhos humanos dele. Ele via com os olhos de Deus, os olhos do Espírito, da onisciência dele. Quantos aconteceu? Ele faz tudo à distância também, amados. Não é só de perto, não. Quantos enfermos ele curou à distância? Para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, para a Trindade Santa, tudo é fácil. Tudo é fácil. Quanto tempo, amado, Jesus está demorando para resolver a sua causa? Mas ele está te vendo. Não tenha dúvida disso. Ele está te olhando. Aí Jesus chegou e disse, tende bom ânimo, sou eu. Ô voz. Que voz que aquece o coração, amados. Que acalma a alma. Que põe um basta nas situações difíceis. De quem é essa voz? Essa voz é de Jesus. É do Senhor. É a voz daquele que te criou, que te fez, que te ama e que só deseja o que é melhor para você.
É uma voz suave, que não tem fardo. Uma voz que anima e que acalenta a alma. Foi assim que Jesus chegou ali. Tende bom ânimo. E eu te digo hoje, meu irmão, tenha bom ânimo. Deus é contigo. Deus é contigo, meus irmãos. E Pedro disse: se és tu, Senhor, deixa que eu vá até você. E Jesus disse: vem. É assim que Deus diz para nós. Quando a gente está numa aflição, a gente pode perguntar para Ele: Senhor, isso vem de ti? Deixa eu ir então até onde o Senhor está e me acalma, me abraça, cuida de mim. E Ele diz no coração da gente: vem, porque eu te amo. Vem porque eu tenho meu coração aberto para ti. Porque tu pode estar passando por provação, mas eu sou contigo. Eu sei até onde eu posso ir. Amados, na verdade, por que Jesus demorou para chegar ali? Queridos, tudo que aconteceu com os discípulos enquanto Jesus estava aqui tinha um propósito. Jesus estava preparando aqueles homens para a hora da transfiguração dele. Ele preparou os discípulos para a morte dele. E aí nós vimos uns dias atrás, numa mensagem dias atrás, quando nós falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús, que mesmo preparando os discípulos para a morte, para a ressurreição, quando Jesus morreu, enquanto ele não estava ressuscitado, esses discípulos, muitos voltaram à vida que tinham, se esqueceram dos ensinamentos que ele tinha dado, os corações entristecidos, endurecidos. A gente é assim, meus irmãos. A gente se esquece da palavra de Deus. A gente se esquece do evangelho, das escrituras, daquilo que ela ensina. E com os discípulos acontecia aquilo. Na verdade, Jesus estava treinando os discípulos. Ele estava treinando. Cada experiência que eles viviam era uma preparação para o que haveria de vir. Uma experiência para que eles pudessem vê-lo transfigurar no momento certo da sua glória. No momento certo. Deus prepara todo dia para coisas maiores para a gente viver com Ele. Ele nos prepara, meus irmãos. Ele prepara a mim. Ele prepara você para viver coisas grandes com Ele. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Você crê nisso que eu estou lhe falando? Pois creia, meu irmão. Isso é verdadeiro. Aconteceu com os discípulos. Jesus se revelava para eles em cada milagre que acontecia. Em cada milagre. Amados, era um processo gradual de revelação. Todo momento que acontecia algum fato, era para que eles se lembrassem quem era Ele. Então escute, meu irmão. O vento ali não foi um acaso. A demora não foi por acaso. Ficar sozinho para ir orar
para despedir a multidão, também não foi por acaso, não. Tinha um propósito, meus irmãos, aquilo ali. A forma como ele apareceu para os discípulos não foi por acaso. Tinha um propósito. A morte de João Batista, como os discípulos viram o que aconteceu com aquele homem de Deus. A multidão que foi alimentada, onde não tinha lugar nenhum para comprar um pão. Eles viram tudo isso, mas a morte de João Batista trouxe um desânimo muito grande para aqueles homens. Eles se encontravam totalmente desanimados. Eles pensaram assim: se aconteceu com João Batista, o que é que vai ser de nós? O que é que vai ser? Eles não sabiam mais em quem acreditar. Seus corações, amados, diz a Bíblia, estavam endurecidos. Estavam endurecidos. Aí o que Jesus faz? Resolve fortalecer esses homens, mandando uma tribulação para que eles aprendessem quem era ele, Jesus. Para sacudir. Ei, olha quem sou eu, quem está com vocês, quem foi que mandou vocês para o outro lado? Fui eu, Jesus. Ele queria mostrar isso, balançar a mente, o coração deles, para que eles abrissem os olhos para ver quem era que eles estavam acompanhando, quem que eles estavam seguindo, quem era esse caminho onde eles andavam. Era com essa finalidade. Viu, amados? Muitas vezes nós passamos por tribulações. Para quê, queridos? Para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa fé. Na mensagem anterior, vocês se lembram, de segunda-feira passada, que eu falei para vocês sobre o espinho na carne de Paulo? Vocês se lembram? E o que é que Jesus respondeu para Paulo? O que é que Deus respondeu para Paulo quando ele pediu para ele tirar o espinho 3 vezes? Ele disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele estava mostrando para os discípulos ali, amados, naquela tempestade de ventos contrários, que eles eram fracos, mas aquele que eles tinham era cheio de poder na fraqueza deles. Foi isso que ele quis mostrar. Então, que esse poder repouse, amado, sobre você e sobre mim. Porque nós somos fracos. Qualquer coisa nos abala e não pode ser assim. Precisamos deixar, amados, de depender da força do nosso braço e confiar naquele que nós temos, na presença do Deus que habita em nós. Nada, queridos, tem poder sobre Deus, nada. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é força. Um dia desse, uns dias atrás aí, eu ouvindo uns trovões, amados, assim, uma coisa assim, diferente. Sabe? Um som que parecia de muitas águas e parecia que não era um som natural. E eu fiquei imaginando Deus, a força de Deus. A força de Deus. Quem somos nós, amados, para medir essa força? Quem somos nós? Precisamos aumentar nossa fé nele, meus irmãos. Aumentar nossa fé em Deus.
Aumente a fé em Deus. Creia nele. Não desanime. Não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia diz: eu sei em quem tenho crido. Tudo está no controle da sua mão. Tudo. Nada foge aos olhos do Pai. Por mais que a gente se esconda, seja lá onde for, o olho dele ali está. Ele está vendo. Ele está vendo. Não é o barco onde você está, meu irmão, que é a sua salvação. Não é a sua casa. Não é o medicamento que você toma para fugir do coronavírus. Não. Não é esse medicamento que sustenta a nossa vida. Não é não. Jesus anda por cima de tudo. Ele conhece as estrelas uma por uma pelo nome. Ele chama pelo nome. Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É a rocha eterna. É o príncipe da paz. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco. Dificuldades, amadas, são formas de Deus trabalhar em nós e forjar o nosso caráter. E a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa tarde, início de noite, é: não temas. Sou eu, diz Jesus, e eu estou contigo. Que Ele não diga para nós: homens de pequena fé. Que a nossa fé nesse Deus seja uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Jesus, Tu andas sobre todas as coisas. Os céus, Pai, são o estrado dos Teus pés. Tuas mãos, Teus olhos, Teu coração está sobre nós. Deus, que bom saber que Teu olhar está nos vendo. Que Tu estás contemplando, Pai, o meu coração agora e o coração de cada irmão que está ouvindo, Pai, esse programa. Obrigada por essa certeza, Pai, de que Tu tens todo o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Tudo é Teu. Foi o Senhor que fez todas as coisas. E tudo que nos acontece na vida, Pai, tem um propósito, porque Tu ensinas até nas dificuldades, especialmente nelas. Mas em todas elas o Senhor também nos diz: tenha bom ânimo. Tu vences por nós. A nossa força é pequena, mas o Deus que nós temos é o Senhor de todas as coisas. É o Deus forte, mas é o Deus Pai. É o Deus que ama, que nos abraça, que nos consola, que nos perdoa, que segura na nossa mão e nos ensina a caminhar.
e vai mostrando, olha aqui, olha ali, olha acolá. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Por isso, Senhor, eu quero agradecer a Ti nesse dia. Por esse momento, Senhor, de adoração. Por esse momento em que nós estamos aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra. Conhecendo um pouquinho mais do Teu coração, Senhor. Obrigada, Deus bendito. Deus forte, Deus leal. Cuida do Teu povo, Jesus. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que ela possa abrir o coração para esse Deus glorioso. E entregar a sua vida a Ti. Pai. Abençoa os meus irmãos, os meus amigos. Espalhados por essa face da terra. Aonde esse programa está chegando. Que Tu possas alcançar cada vida, cada família, cada casa, cada coração. E vai respondendo, Pai, a todo clamor. Sara a nossa terra, Jesus. Sara a nossa terra. Cuida de nós, Papai. E perdoa os nossos pecados. Nós te oramos nessa noite. Em nome de Jesus. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela Tua boa mão. Que está sempre estendida para nos abençoar. Obrigada, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Pois é. Então, foi mais um programa que foi para o ar. E eu quero agradecer você pela sua audiência. Todos os meus amigos do Facebook que estão comigo, eu não posso dizer o nome porque não está dando para ver. Eu sei, pode ser pouco, pode ser muito, não sei. Mas eu sei que quem conectou com o Facebook foi porque Deus quis que você estivesse comigo. E eu só tenho gratidão no meu coração por você estar aí me fazendo companhia. Amém? Seja muito abençoado. Deus te guarde. Deus te proteja. Que a graça e o amor de Deus seja com sua vida, com sua família. Com tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Um beijo no seu coração, meu irmão. Glórias a Deus. A paz do Senhor. Que a graça e o amor de Deus seja com sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém? Até a segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir, vamos estar outra vez aqui juntinhos, honrando, adorando, glorificando o nome desse Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Beijo no seu coração. Paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. calo a minha voz pra te ouvir, e sei que me chamou, porque sabiam que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, Beijo e até mais. envia-me a mim.